Aqui eu preciso trazer uma informação importante, porque o caso da disputa pela herança do cantor Agnaldo Timóteo está ganhando um novo capítulo dramático, Fê. É isso mesmo, Paulinho, que está rolando, né? É isso mesmo, olha. Paulo, é o seguinte, para relembrar toda a história envolvendo o cantor, eu preparei uma matéria para vocês acompanharem. Pode rodar o VT. Vamos lá, vai rodar daqui a pouquinho. Então é o seguinte, vocês viram que... Vamos lá então. Vai rodar agora. Uma das mais conhecidas vozes da música romântica brasileira, Agnaldo Timóteo ainda é citado na justiça 2 anos após a sua morte. O motivo? Uma herança milionária. Familiares de Agnaldo Timóteo chegaram a emplacar uma verdadeira guerra pela herança deixada pelo cantor, estimada em 30 milhões de reais. Ainda em vida, o famoso fez um testamento que descrevia quem deveria ser beneficiado com a fortuna. Ele definiu que a filha adotiva, a adolescente Kate Evelyn, ficasse com 50% dos bens. A outra metade da herança teria que ser dividida entre outros parentes. Muitos não ficaram nem um pouco satisfeitos com a divisão e tentaram recorrer à decisão, inclusive tirando a filha adotiva do cantor do testamento. O inventariante do cantor, o advogado Sidney Lobo Pedroso, garantiu o acesso da menina à herança. Durante um curto período, ela chegou a ser retirada da casa onde morava com Agnaldo, mas isso acabou sendo contornado quando a justiça reconheceu que Kate era filha do cantor e que deu entrada no processo ainda em vida. Bom, é isso, pessoal. E para vocês acompanharem esse caso, nós trouxemos aqui hoje remotamente o doutor Sidney Lobo Pedroso, que vai entrar justamente para poder explicar todo esse imbróglio e essa polêmica que está rodando envolvendo Agnaldo Timóteo e também a filha adotiva do cantor. Então vamos lá. Bom dia, doutor Sidney. Seja bem-vindo, ao que é o Morning Show. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que estão aí contigo. Bom dia a todos os telespectadores, aos ouvintes da Jovem Pan. Deixo aqui registrado a minha gratidão pela abertura desse espaço para que, de uma forma muito equilibrada, seja colocado aos telespectadores e aos ouvintes exatamente o que vem acontecendo. Tá. E, lamentavelmente, Felipe, as coisas ocorrem tudo por causa de uma coisa chamada dinheiro. Sim, doutor, tanto eu quanto Paulo Matias, a gente tem algumas perguntas para fazer para você, mas eu quero começar já com uma pergunta: por que você, na verdade, teve a intenção de voluntariamente assumir a tutela da Kate Evelyn? Eu sempre digo, amigo, que a minha palavra está acima do meu próprio nome. O Agnaldo Timóteo, quando comecei a trabalhar para ele, já numa fase difícil da vida dele, onde ele estava sem dinheiro nenhum, diga-se de passagem que a ação de adoção eu fiz pro bono, de graça, não cobrei nada, ele tomou essa atitude por uma forma estratégica, ou seja, Dr. Sidney é advogado, tem uma condição boa, eu sei que ele vai cuidar da minha filha e vai cuidar dos processos, porque a briga vai ser grande. Lembrando que a família biológica não são palavras minhas, da própria Kate. A Kate denunciou dizendo que queriam matá-la, queriam praticar mal com ela. E aí o que aconteceu? Eu que na mesma época peguei Covid com o Agnaldo, 29 dias antes dele morrer, eu fiz o testamento e nós levamos 2, 3 meses elaborando tudo que ia nesse testamento, né? Dia 3 de dezembro de 2020, eu fiz o contato com ele e perguntei se ele queria que eu fizesse a ação de adoção de graça. Ele perguntou se faria por mim, faria. E aí eu fiz, 29 dias antes dele lamentavelmente falecer, eu perguntei: Agnaldo, o bom advogado é aquele que blinda ou prepara as coisas e sempre pensa no pior. Que tal fazer um testamento? Ele falou: ótimo. Amigo, o Agnaldo Timóteo, inclusive, na época, estava sem dinheiro. Uhum. Quem pagou o testamento fui eu. Mas ele era um cara tão honesto que 3 dias depois ele fez o último show da vida dele. O Márcio, o cantor, foi levar o dinheiro lá no Hotel São Rafael. Tá. Eu estava junto no quarto, ele falou: menino, dá 3 mil pro Dr. Sidney, 2 mil pro Dr. Sidney. Falei: Agnaldo, você me paga outra hora, você está sem dinheiro. Não, senão depois eu gasto. Esse
era o Agnaldo Timóteo. Doutor, o Paulo Matias tem uma pergunta também para fazer. Posso só tentar esclarecer uma dúvida? A gente pode dizer, então, que o Agnaldo não deixou nenhum centavo na conta para o custeio da vida da filha. É isso? Acompanhe o seu voto na íntegra, meu amigo. Ele não deixou um centavo, ele não deixou R$1. Nada. Então, só para você entender, uma coisa pontual a respeito de dinheiro. O Agnaldo Timóteo, quem aposentou ele há 2 anos atrás, antes da morte dele, ele tinha 82 anos, foi o Dr. Sidney Lobo Pedroso. Ele nem sabia que tinha direito a uma aposentadoria no regime geral, porque ele cometeu um erro, Paulo. Ele, quando estava deputado federal, ele já podia estar ganhando um salário desses de aposentadoria de deputado, só que ele renunciou 6 meses antes. Ele perdeu o direito de uma aposentadoria de deputado por 2 legislaturas no Congresso Nacional. E aí o que aconteceu? Agnaldo, você não trabalhou no DNR? Você não começou a trabalhar com 11 anos de idade? Sim, você tem direito. Eu entrei com o pedido, consegui aposentá-lo. Então a menina, por já ser herdeira e ele ter deixado um testamento, ela tinha o direito à pensão. Em vida, o Agnaldo Timóteo recebia R$4.000. Eu dei entrada no mês de abril, maio, rejeitaram a primeira, rejeitaram a segunda. Aí o Agnaldo Timóteo morreu em abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Em setembro entrou a pensão. Quem é que custeou a Kate Evelyn Timóteo desde o dia da morte até o dia que saiu? É justamente isso que eu quero te perguntar, porque a grande polêmica, na verdade, é da questão da Zaya, né, da babá, que cuidou da Kate desde pequena e agora ela pegou e levou a Kate, né, embora para Minas Gerais, né? Inclusive, nós assistimos sexta-feira, por isso o interesse de trazê-lo aqui no Cidade Alerta, ali toda a denúncia, enfim, tudo o que rolou. Mas eu acho importante também a gente abrir a voz para você, que é o advogado e tutor legal da própria jovem. Agora, doutor, por que aconteceu isso? Por que a Zaya pegou, tirou a menina da sua guarda e levou a Kate para Minas Gerais para poder tentar tirar do convívio de vocês? É assim, anualmente, todas as férias, a Maria do Rosário, ela ia passar férias, junto com a Kate, em Minas Gerais, na cidade de Caratinga, já cidade do Agnaldo Timóteo, em que a própria Maria do Rosário também é de Caratinga. E ela ia todos os anos. E como eu peguei ela exatamente em 2020 para 2021, eu estava numa situação financeira boa, com um cartão de crédito altíssimo. Inclusive, você fez a festa dela de 15 anos e gastou aproximadamente uns R$35 mil, né? Do meu bolso, 35 mil. Mas teve a dona Lucila, que deu R$9 mil. Então, é uma festa, fora as coisas de graça que eu consegui. Note, é matemático isso. Até o mês 9, não tinha dinheiro. Já no mês 10, eu gastei 35 mil do meu bolso. Eu tenho cartão de crédito que comprova isso, eu tenho notas fiscais do buffet, eu tenho nota, a recibo do clube que foi alugado, eu tenho tudo isso. Então, doutor, pois não? Posso te fazer uma pergunta, sendo absolutamente sincero aqui? Qual que é a tua ligação afetiva com essa menina, né? Porque, obviamente, a gente sabe que ela é detentora de uma herança significativa. De 30 milhões. Certo, são 30 milhões de reais. Então, eu quero entender um pouco qual que é a tua ligação afetiva com ela. Por que o senhor realmente quis entrar nessa história? O senhor garante que seria apenas o interesse amoroso, afetivo, justamente do carinho que você sente por ela? Ou haveria algum tipo de interesse financeiro também? Nossa, pergunta maravilhosa. E eu não poderia esperar outra coisa de você, Paulo. É o seguinte, eu disse para você no início da nossa entrevista, a minha palavra está por cima do próprio nome. Eu, Sidney Lobo Pedroso, fui advogado do Agnaldo Timóteo e amigo dele por 45 anos.
Quando eu fui fazer, e eu tenho tudo isso gravado em áudio e vídeo, quando eu fui fazer o testamento, tem que ser lido em forma alta, na língua nacional, com 2 testemunhas. E o tabelião falou: o senhor quer que o Dr. Sidney Lobo Pedroso seja o tutor voluntário da sua filha? Ele falou: quero. Quer que ele seja seu inventariante? Quero. Quer que ele seja o testamenteiro? Quero. Então, responderam pontualmente, sem dar voltinha. É uma questão de que eu era amigo do Aguinaldo Timóteo. Eu não era amigo dessa menina. Eu não convivi com ela. Eu tirei ela da casa dela, que estava sendo ameaçada de morte lá na Barra da Tijuca. E por conta do compromisso que eu fiz um pacto com o pai dela: você vai cuidar da minha filha? Eu falei: claro que vou. Como eu tenho certeza que ele cuidaria dos meus filhos. É verdade que a Zaia se apaixonou por você durante todo esse processo? A Zaia é a Maria do Rosário, na qual ele está trazendo as informações. A Zaia é a babá. É verdade isso, doutor? Deixa eu falar uma coisa para você. O Paulo, ele vai na linha jornalística e você vai naquela linha urbana e de coisas que a gente não pode materializar. Só para concluir, para o Paulo não ficar sem resposta, então, Paulo, eu dei uma palavra para um amigo. E quando a gente dá uma palavra para um amigo, a gente tem que honrar. Eu entendo, doutor, mas o meu ponto é o seguinte: eu pelo menos divido muito claramente o que é amor, o que é sentimento. Tá, mas eu quero saber se realmente ela se apaixonou por ele. Então, mas eu só quero entender o seguinte, porque ela detém uma herança de 30 milhões de reais. Obviamente que é muito dinheiro e que muita gente se interessaria por esse tipo de recurso. Mas eu acho que eu tenho uma pergunta até melhor para tentar entender o teu raciocínio. Você, se caso ganhe toda essa história, não vai se apossar de nenhum recurso desses 30 milhões? O testamento que eu fiz para um cidadão chamado Aguinaldo Timóteo Pereira demonstra a honestidade deste tutor, deste advogado e deste amigo. Porque eu coloquei lá uma cláusula condicionante que ela só pode desfazer-se dos bens dela quando ela tiver 40 anos. Eu tenho 64, ela tem 15. São 25 anos que eu tenho que esperar para poder vender o patrimônio dela. Eu vou estar com 90 anos, amigo. Eu não preciso do dinheiro dela. Graças a Deus eu sou bem de vida, eu vivo do fruto do meu trabalho, que é a advocacia. Eu comentei com ela e deixa eu te retificar. Você falou aqui 30 milhões, hoje tu fala 16. Desculpa ser veemente, sem desmentir aqui o Felipe Campos, que é uma pessoa imparcial, e abrir esse espaço. Receba a minha gratidão, Felipe. Eu já vou responder da Zaia. Amigo, note, não são 30 milhões. Quem está dizendo essa mentira é a imprensa. O Aguinaldo Timóteo, vamos lá. Então você tem o direito aqui, eu acho que a gente está com todos os microfones da Jovem Pan nesse momento, com uma audiência altíssima, inclusive, justamente para você esclarecer tudo isso, doutor. Qual é o valor? Qual é o valor? Olha só, Paulo, Felipe, a mansão do Aguinaldo Timóteo, ele recebeu, eu não vou falar o nome do hotel, ele recebeu de um hotel, do dono de um hotel, que estava comprando toda aquela praça que é a praça onde o Aguinaldo Timóteo mora. Ele recebeu uma proposta de 12 milhões, quando o mercado imobiliário estava aqui em cima. Ele não vendeu, foi uma burrice que ele cometeu. 2 meses antes dele falecer, ele recebeu uma proposta para alugar aquela casa por 50 mil para uma escola. Ele não alugou. O Bate, no programa dele, fez uma matéria, a casa está deteriorada. Hoje eu recebi 2 propostas de 2 escolas. Diga-se de passagem, Paulo, do lado direito uma escola pública e do lado esquerdo uma escola particular. Lá no meio não se dorme, não dá para ser uma residência. E 2 escolas ofereceram 4 milhões pela casa. Aqui em São Paulo tem um apartamentinho de 1 quarto e sala, que custa 500 mil, não consegue vender. Lá no Rio de Janeiro tem um outro imóvel, que custa mais ou menos uns 500 mil. Nós estamos então falando de 5 milhões. Vamos supor que o apartamento que ele deixou para usos e frutos da irmã, do Carmo, custa 1 milhão. Nós estamos falando de 6 milhões. Então, se são 6 milhões,
e 50% da legítima é dela, ela, por enquanto, ela é dona de 3 milhões, mas ela ainda não levou, porque só de IPTU tem uns 8, 10 anos atrasado. Só de uma ação indenizatória que um cachorro do Aguinaldo Timóteo mordeu um dos vizinhos, 350 mil. 4 ações trabalhistas, uma de 138, outra de 70. Sim. Tá, mas então qual é o valor, doutor? Qual que é o valor fechado? Hoje então? O valor real está em torno de 6 milhões. De 6 milhões. É uma boa grana. É um bom dinheiro. Já dá para resolver muita coisa. Na saída, já dá para resolver. Agora, doutor, agora eu quero saber da Zaya daqui a pouquinho. Não, é agora. Quero saber dessa história da Zaya, que ela teria se apaixonado por você. Meu Deus. Primeiro, amigos, desculpa. Muito obrigado, Felipe. Essa pergunta tem determinadas coisas, Felipe, que a gente não consegue materializar. Mas entre a minha palavra verdadeira, honesta, a palavra da Maria do Rosário, tem Deus no meio disso tudo. 2 meses depois, eu saí de um casamento de 33 anos, com 2 filhos. A mãe dos meus filhos não quis continuar casado. É o direito dela. Eu saí, deixei tudo lá, vim morar no escritório e estava aqui morando já há 8, 9 meses sozinho. Quando eu fui buscar a Kate e a Maria do Rosário lá no Rio de Janeiro, eu fiz essa verbalização dentro da minha cozinha do escritório. Falei, olha, eu moro sozinho, eu não posso ficar com a Kate aqui, que é uma moça, sozinho. Maria do Rosário, eu preciso que você fique aqui. Não, mas eu queria mesmo, porque eu cuido dela desde os 5 anos de idade, mas eu não quero mandar você embora. Eu quero que você fique aqui. Então, por favor, você vai me ajudar a cuidar dessa menina, eu cuido da parte legal e você cuida da parte de dentro de casa. Foi isso. 2 meses depois, eu sou um cristão praticante, sirvo a Deus conforme uma doutrina de uma igreja muito ortodoxa, não vou nem dizer qual é a igreja, e a gente não pode sair com mulheres, eu não posso conhecer uma mulher antes do casamento. Então eu passei 2 anos e 10 meses esperando em Deus para que Deus preparasse uma esposa. 2 meses depois que estava aqui, a Maria do Rosário me cantou. E aí eu falei, Zaya, o que é isso? Eu sou um servo de Deus, eu estou orando a Deus para Deus preparar uma irmã da minha igreja. Você não pode fazer isso, Maria do Rosário. Sabe o que ela disse, amigos? Ai, você precisa de uma pessoa calma e tranquila como eu. Falei, Zaya, você é doida? Vamos parar com isso. Corte, você sabe qual é, não vou fazer publicidade de ninguém. Cortei na hora. As pessoas que vinham aqui, Felipe, falaram assim, Sidney, você não está vendo que ela é apaixonada por você? Nesse ambiente que você está vendo de trabalho, ela vinha, botava aqui um suquinho, botava aqui uma água, um lanchinho. Só na articulação, né, doutor? Só articulando, Paulo, né? Pelo amor de Deus, eu não consigo materializar isso. Eu devia ter filmado para botar isso para vocês. Aí o que aconteceu? Quando começou o inferno na minha casa? Quando eu que conheci, e aí diga-se de passagem, que Vladimir e o próprio Felipe Campos noticiaram isso na outra emissora, Dr. Sidney conheceu uma pessoa, conheceu e casou em 25 dias. E foi um espanto mesmo, porque na nossa denominação é assim, você vai buscar a palavra, Deus confirma, eu vou buscar a palavra, Deus confirmou. Amigo, Deus confirmou, casei. Quando eu trouxe ela para cá, meu Deus. Doutora Kelly, que trabalha comigo, que está aqui, a Maria do Rosário, ela começou a criar uma indisposição com a minha esposa. Ela começou a querer se meter. Quando ela chegou, falei, olha, a partir de hoje a dona de casa é a Solange. Então, por favor, olha, vamos conviver em harmonia. Pedi a doutora Kelly, ela está aqui do lado. Doutora Kelly, será que a senhora pode conversar? A Zaya tá fazendo oposição à minha esposa dentro da minha casa. Não é possível isso. A doutora Kelly, com muito amor e com muito carinho, Zaya, não faz isso. É a esposa dele, você tem que respeitar. A própria Kate interferiu nisso. Aí o que aconteceu, amigo? Aí eu vou chegar naquela pergunta que vocês fizeram lá atrás. Chegou o dia das férias dela e eu estava meio apertado. E eu não tenho vergonha. Por conta de juros muito alto do cartão de crédito, eu tinha um cartão de crédito de 80 mil. Eu tinha crédito, não tinha dinheiro. Eu tinha crédito. Em 2021 para 22, quem que pagou a passagem para Kate
para Zaia e deu dinheiro para as duas viajar para Caratinga? O doutor Sidney Lobo Pedroso. Paulo, quem que aposentou a dona Maria do Rosário sem cobrar 1 centavo? O doutor Sidney. E eu disse para ela assim, ó, você vai ganhar 1 salário mínimo, eu não quero que você gaste R$1 aqui dentro da minha casa. E se eu disser que ela não gastou R$1, eu também estou sendo mentiroso. Porque um dia eu estava na rua, acabou o gás, e aí ela comprou o gás. E eu cheguei, tirei o dinheiro do bolso, falei, tá aqui. Ela, não quero receber, não quero. Não, toma aqui, não quero receber, não quero receber. E não aceitou o dinheiro. Ô, doutor, eu falei, tá aqui, você dá esse dinheiro para ela. Sim. Então, pois não, pode falar. Só para a gente finalizar, para caminhar aqui para o fim da nossa conversa, primeiro eu queria agradecer, né? Claro, até porque a gente está com uma convidada hoje, Exato. a Elba. Você era amiga do Timóteo, Elba? Sim. Elba Ramalho está aqui com a gente hoje e era amiga do Timóteo. Um abraço, Elba. Gente, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 11h33 nesta segunda-feira. Doutor, deixa eu te agradecer, o doutor Sidney Lobo Pedroso, ele que é voluntário de Kate Timóteo, nessa história toda maluca aí que está repercutindo pra caramba. E tutor, exatamente. Então eu queria muito te agradecer, doutor, aí pela sua participação no nosso programa e quaisquer esclarecimentos novos aí, você aciona a gente, o nosso Felipe Campos, e tá tudo certo. Obrigado, viu? Você me dá só um minuto para eu falar uma coisa que vocês não abordaram? O grande problema não é ser tutor ou não ser tutor. O grande problema é que existe um processo de inventário. Ele é o inventariante. Eu sou inventariante. Tem 2 ações de paternidade, uma afetiva e uma biológica. Tem 4 processos trabalhistas, uma indenizatória. Tem 15 processos. Então, note, eu estou trabalhando lá há 2 anos sem ganhar 1 centavo e o inventariante, ele tem direito a um salário. Eu estou trabalhando há 2 anos sem ganhar salário. Quem noticiou isso foi o Felipe. Invadiram a casa do Aguinaldo Timóteo, estouraram o vidro e os herdeiros legatários e a própria Kate não tinha dinheiro. Quem pagou e está pagando um rapaz que está lá trabalhando sou eu com o meu dinheiro. Só que Só escuta isso, mais 30 segundos e eu termino. Quando ela pediu para viajar esse final de ano para Caratinga, eu falei, Zay, eu não tenho dinheiro. Deixa entrar dinheiro, a hora que entrar eu te dou. Não, mas eu vou perder o casamento da minha sobrinha. Posso ir com o dinheiro da minha aposentadoria? Posso. Ela foi, não voltou, e como a menina está sob a minha guarda, eu fiz o que determina a lei. Excelência, eu sou o tutor, a dona Zaya saiu, foi embora, não devolveu a criança, faça busca e apreensão. Depois que eu fui lá e cumpri a busca e apreensão determinado por um juiz, o inferno triplicou na minha vida. Perfeito. E aí eu concluo, obrigado por esse espaço. Eu só digo para você uma coisa, Paulo, e para você, Felipe. Um tweet, doutor, por favor, isso. Rapidamente. Vamos ver como vai ficar isso daqui a 1, 2 anos. Porque se um dos rapazes que entrou com pedido de paternidade afetiva conseguir a paternidade afetiva, ela que tinha direito a 3, já cai para 1,5 milhão. Sim. O outro que é biológica já cai para 1 milhão. Ela não botou mão em dinheiro nenhum. Tá e outra, eu coloquei que se entrar o dinheiro, ela só pode vender com 40 anos. Doutor, eu vou querer que você volte. Nós queremos que ele volte aqui. Sem dúvida, né? Doutor. Vamos marcar uma próxima vez para que a gente possa se aprofundar um pouco mais, enfim, até promover algum tipo aí de debate nesse sentido.